Queridos, chegamos à lição number 4. Tem que falar inglês porque o Uber assim, tem um pé aqui e um pé em Orlando. Internacional. Então tem que fazer aula em 2 idiomas aqui. Que nada. Muito legal. E com o Gil tem que fazer aula com um pouco de hebraico também, para ele poder entender o nosso patamar. Muito bom, ainda chego lá. Queridos, estamos percorrendo a lição número 4, então. É quase que a gente fecha um mês, hein? De lição. Olha só, 4 em lições. 3 horas. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Falta pouco na nossa jornada. Queridos, quando a criatura vale mais do que o Criador. E quem diria, hein? A gente que cresceu ouvindo falar dos idólatras. E lá, o pessoal idolatra. Lá tem idolatria. E aqui? E na nossa, sério, não tem? Não tem? Sério. Vai estar aqui, irmãos, pregador fulano de tal. O cara trocou de mulher sei lá quantas vezes já. Mas é famoso, né? É famoso. Tem toda uma... É a criatura, né? Que vale mais do que o Criador. É o centro da atenção. E o povo vai tudo lá, né? Para ver, olhar. Fantástico, professor Samuel. Sabe o quê? Falando de criatura e criador, na lição vai ser tratado um pouco a respeito desse antropocentrismo, mas eu gostaria de retornar ainda a uma espécie de idolatria mais rudimentar, né? Que depois passou por uma sofisticação que eu gostaria de explorar. Antigamente se faziam os deuses de pau, Sim. os deuses de pedra, né? Uhum. As colunas, e atribuía-se a elas alguma característica da divindade, né? Sim. A umas a fertilidade, a outras a prosperidade, a outras a ira, a punição, etc. E se oferecia, né, os sacrifícios, as oferendas, para que essas atividades resultantes desses aspectos da divindade fossem manifestos. Uhum. Só que esses deuses inventados, ele se sofisticou também. Uhum. Porque depois que o racionalismo acaba ganhando espaço, né, essa construção da mente científica ela acaba ficando muito ampla, cria-se deuses virtuais, né? Uhum. Deuses totalmente idealizados pela própria criatividade. E esse tipo de Deus também é uma criatura que muitos devotam suas adorações, que muitos se põem a devotar na sua prática diária, e não é o Deus verdadeiro porque não é baseado na revelação dada pelo próprio Deus. É um Deus inventado. E muitas vezes dentro de nossos ambientes evangélicos, cristãos, existem pessoas que não têm nenhum conhecimento de quem Deus é, conforme a revelação da Escritura, mas possui uma imagem do Deus criado de acordo com a sua própria racionalidade. Então, Deus que eu acredito que Deus é assim. É interessante porque a Bíblia fala assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Não Esse é como você pensa que é. Exato. Né? Porque Deus a gente vai lá para entender, conhecer, e acaba que a pessoa fica querendo que a palavra se adapte a ela, né? Adapte a ela. Não é Na história de Lutero aconteceu exatamente isso. O que ele fez? Ele começou a ter tanta perturbação com relação aos seus próprios pecados que ele, em vez de seguir o caminho profissional que os pais dele gostariam que ele seguisse, ele falou, vou para o mosteiro. E foi para o mosteiro e começou a ser um monge muito bom. E diz a história, John Stott comentando sobre isso, ele fala que o Lutero comenta que se houvesse algum monge bom, tinha que ser o Lutero, porque o Lutero ele era muito aplicado. Olha. Só que ele nunca conseguia paz para a alma dele e a aceitação diante de Deus. Ele não encontrava meios. Isso por quê? Porque a visão que ele tinha de Deus era do Deus punitivo, sim, que exigia a perfeição para que fosse aceito. Sim. Que haveria necessidade dele cumprir todos os dogmas, regulamentos para ser aceito. Até que ele encontrou Deus da Escritura. Num certo filme que fala de Lutero, ele era perto da hora em que ele ia fazer a sua Eucaristia ali, o que seria a nossa Santa Ceia, né? Enfim, ele fala assim, ele que se confessa. Ele fala assim pro padre, não, eu não posso participar dessa cerimônia. Por quê? Porque eu não amo a Deus.
Como assim, meu filho? O que você... Não, eu não amo Deus. Mas espera, Deus é o Criador. Ele falou assim, como que eu vou amar alguém que está constantemente irado comigo? E é isso mesmo, né? Você vai amar alguém que está toda hora bravo com você? Não tem como você amar alguém assim, né? Então, é essa formatação que se faz de Deus. Isso é muito interessante. Porque... E parece até que são... Que as pessoas vão criando... deuses diferentes, né? Deuses diferentes. Deus é assim para quê? Não, para esse aqui ele é diferente. Então, muito cuidado mesmo. Muito boa essa colocação que você faz, professor Gilberto. Esse Deus que a gente vai formatando dentro da nossa mente. Né? Será que é o Deus mesmo? Será que Deus é esse? Exato. E esse é a tentativa de toda essa estrutura que está fora da ortodoxia bíblica de construir um Deus diferente daquilo que ele de fato é revelado na Escritura. Porque muda completamente as minhas atividades, atitudes a partir do conceito. Jesus não parecia preocupado com isso? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Né? O tempo todo ele estava ali reconfigurando essa mentalidade, falou, pera, tá, mas e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Então, para não deixar que eles formasse dele uma imagem... Já fazia mais de 3 anos que ele estava ali. E para alguns ele era Elias ainda. Exato. Né? Não é à toa que depois Pedro fala, olha, o que importa que a gente faça sabendo que tudo vai ser destruído no final? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Ô, Vener, o que você me diz aí a criatura vale mais que o Criador? Não, eu queria trazer um versículo aí polêmico, já que ele falou que trouxe um tema rudimentar. O Benner é cheio da Bíblia, né? Só fundamento bíblico, né? Eu gosto de Bíblia. Procurando base bíblica. Até a base bíblica. Eu acredito que o ouvinte que gosta da base bíblica já... Você achar aquele vídeo da base bíblica... procurando base bíblica. Não, o que diz a Bíblia aqui, né? Em Deuteronômio capítulo 5, né? Deuteronômio capítulo 5, verso 8. Ele fala assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas, debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que interessante. Então, aqui está dizendo que nós não podemos fazer imagem de escultura de nada. Será que inclui também fotos, né? Aquela foto que você colocou no seu celular, na tela de computador lá da sua família? Inclui outras coisas? O que pode ser idolatria, né? Porque nós estamos falando aqui, ó, quando a criatura vale mais do que o Criador. E a arca? Dá para colocar a arca no púlpito agora? A arca da aliança. A arca da aliança. O serafim lá para dar um up ali também, né? Isso, é. Acho que vão bloquear essa gravação já na primeira. Os caras já começam assim, mas são algo para se né? pensar, né? Porque lá nos tempos de Israel, quando tempo do profeta Samuel e tudo, eles idolatravam a arca. Então, quando a arca chegava para eles, Deus estava chegando com aquela arca. Né? Ele estava idolatrando a arca. Então, quando eles vão para aquela guerra com os filisteus e levam a arca, eles levaram a arca de Deus. Mas o Deus da arca já não estava mais com eles. Não estava mais. Então, a idolatria, que coisa é essa, né? A criatura toma o lugar... A criatura ou até a criação, né? A criação, né? Fantástico. Alguém disse que deveríamos tratar a nossa vida com Deus como nós tratamos nosso celular. É interessante também. Essas analogias, elas têm... guarda, anda junto e tal. Tá descarregado. Deixa eu carregar aqui. Não pode deixar ficar sem bateria, né? Aquele cuidado, aquele zelo. Mas a criatura que vale mais, né? Mais do que o Criador. Desprezo à verdade. A lição trata sobre isso aqui. Eu amei a definição de impiedade trazida pelo autor. Achei fantástico. E na lição, ele vai trazer um pouco no bloco 2, a revolução do pensamento humano, do renascentismo, humanismo, iluminismo. Eu acho que isso aqui é interessante e tudo, ver a origem, como tudo surge, mas eu acho, querido professor, que se você pegasse um vídeo ali de
seus 5, 10 minutos, que resumisse essa parte, porque é uma parte densa e, convenhamos, a menos que a pessoa goste do assunto como a gente gosta, chata. Vai matar muita aula de EBD, esse bloco 2 aí. A gente vai querer dar aula sobre iluminismo. E não é o foco, né? O foco aqui, no caso, é só mostrar como que esse pensamento começa a se formar. Porque a religião da época, que era a religião católica, que era oficial, sempre criticou muito o conhecimento. A Terra era quadrada, gente. Quadrado, ia até o final e caía. Né? Quando Galilei veio com as suas teses, falando, olha, outros Copérnico, né? Falando que a Terra era redonda, ela se movia, Copérnico, né? Galileu. O Galileu Galilei veio, então depois que o Galileu Galilei, né? Ele é julgado pela heresia, né? Que ele estava trazendo ali e tudo, ele é obrigado, olha que judiação, gente, rasgar as suas teses, professor Gilberto. Pegaram todo o seu conhecimento que ele estudou anos. Não temos isso em pendrive hoje. Não temos. A humanidade perdeu com isso. Nós não temos como consultar essas anotações de Galileu Galilei. E olha que a Bíblia já falava anteriormente que a Terra era redonda, né? Sim, o globo Isaías da Terra. 40:22. Então, a Bíblia, ela não contradiz a ciência. Não. Porque a questão até da serpente lá, quando Deus lança aquela mão e fala, você vai rastejar agora, é comprovado. Pesquisa aí pra você ver. Dá um Google aí, lembra como é que vai? Você vai ver que há registro de fósseis de serpentes com patas e vértebra. Ou seja, ela tinha patas e vértebras, né? E quando o autor de Hebreus fala sobre a fé, pela fé entendemos que os mundos. Entendam como quiserem, mas ele tá no plural ali. Tá no plural. Não você vê como que... Então, aí quando o Galileu Galilei, ele rasga essas suas teses, ele joga ela no rio lá tudo, ele fala uma frase que eu decorei em latim, que entrou pra história também. E ele fala assim, Neppur se muove. Querendo dizer, no entanto, ela se move. Vocês podem até me querer que eu negue e tal, mas a Terra se move e vocês não vão fazer eu mudar minha opinião sobre isso. No entanto, ela se move e jogou as suas teses fora, para a tristeza da humanidade. Então a igreja não ouviu as questões. O Cláudio de Andrade tem um artigo antigo, que eu não sei onde é que está esse artigo. Era a revista Obreiro. Ele falava assim, que a igreja não ouviu as perguntas desses homens. Não deveria ter ouvido essas questões, trazido as questões para o debate, ouvir. Ele falava nesse assunto, sobre a teoria de Darwin. A igreja deveria ter ouvido as questões dele. Então acabou criando uma raiva. Aí vem esses filósofos aí, tudo, usando seu conhecimento, sua razão, que ele chama agora do iluminismo, para combater a igreja. Porque a igreja, as missas antigas eram em latim. O Voltaire, né, que é um grande filósofo aí que todo mundo conhece, ele era da época do iluminismo. Sim. E ele falou, nas suas próprias palavras, que depois de 100 anos, a Bíblia não iria existir mais. Olha. E ele tinha uma gráfica dentro da sua casa, né? E ele, depois de 100 anos, morreu. Uhum. E quem comprou essa gráfica, a casa dele, foi uma igreja e começou a fazer Bíblias para distribuir. Olha. Na época do iluminismo. E foi... Agora me foge o nome dele, estava na minha cabeça ainda há pouco, que fala Deus está... Nietzsche? É Nietzsche, Que no lar cristão. E ele é filho de pastores, ele é filho de pessoas. Olha que coisa. Se transformou no ateu assim de primeira grandeza dentro desse universo. Respeitado no mundo acadêmico. Respeitadíssimo. E era um filho de pastor e virou um filósofo ateu. Deus está morto, ele disse. Porque com o conhecimento chegando, com a tecnologia chegando, com a luz do conhecimento chegando, para que Deus? Exato. Se o homem pode, pelo seu conhecimento, interferir nas decisões do dia a dia. Isso que ele queria dizer. O Nietzsche morreu e Deus continua reinando, né? Para todos sempre. Para todos sempre. Eu achei muito interessante aqui, ainda no primeiro tópico, apesar de já estarmos aqui no tópico segundo, sim, professor Samuel, a definição de impiedade, né? Que a definição do termo impiedade é a tradução do grego azebeia,
que significa irreligiosidade. Ela se refere à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Interessante, né? É totalmente condizente, né, com esse antropocentrismo que veio através do renascentismo, do humanismo, do iluminismo, etc., que tirou Deus como a medida de todas as coisas e colocou o homem como a medida de todas as coisas. Então Deus não é mais a referência. Sim. Então foge o que diz lá: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então Deus sai do centro, o homem com sua razão entra no centro, então se perde os parâmetros do divino, regride ao nível dos parâmetros humanos, e a gente vai retomar aqui o aspecto da lição número 2 da natureza do pecado, que o parâmetro do homem é a depravação moral, e se constrói tudo a partir dessa base, não mais de Deus como centro de todas as coisas. Sim, é isso mesmo. E até nos louvores, né? Nas mensagens, nos louvores, o homem ele vai tomando o centro do louvor, né? Então os hinos hoje falam muito você Deus vai te dar, você e tudo, né? Os hinos até, eu não sei, tem hino que em parte são bons, né? Mas chega uma hora que eu não sei o que acontece, porque eu não sei se o compositor sai, se dá uma dor de barriga, ele vai para algum lugar, e quando ele volta, ele continua a escrever com uma outra toada, parece que é outra pessoa que veio escrever, né? Veja essa letra, que linda que ela é. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Você pode estar chorando agora, mas o seu fim tem o sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta. Olha que coisa linda. Lindo. Porque em tudo Deus estende a sua solução. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te viu há de falar. Ele é mesmo escolhido. Aí deu dor de barriga. Aí ela parou. Aí quando o seu telefone tocou, não sei, foi pra algum lugar lá, tinha comido uma feijoada um dia antes, tudo. Daí ela voltou pra continuar a escrever. Mas veja, é outro hino agora. É outro hino agora, não é o outro lá. Mas eu falei, puxa, tava tão bom, mas preciso gravar, preciso CD lá e... Aí começa. É outro hino agora. Vão dizer que você nasceu pra vencer. E aí começa... Você tinha cara de vencedor. Aí entrou um procedimento, tomou conta ali, tem sabor de mel, você tem cara de vencedor. Eu falei, mas você estragou o hino. Se parasse lá e repetisse 325 vezes, tava bombando até hoje. Paulo diz o quê? Aquele que se orgulhe-se no que o Senhor faz, né? E não na minha cara de vencedor, né? Então você vê, e toma conta o antropocentrismo, a criatura vai tomando lugar do até nas pregações, nos hinos, nos louvores e tal. Aquele salmo, acho que é o 33, que fala assim, que ele habita em meio aos louvores. Acho que é o 33 ou 32. Ou é o 22. Acho que é o salmo 22. Vamos à Bíblia. Vamos à base bíblica, Obner. Você abra que fica suas Bíblias aí sempre no livro falando de aí. Salmos. Acho que é o 22. O verso 3. Olha aí. Aí ele fala assim: tu és santo, que habitas entre os louvores de Israel. A sua versão também diz assim? É parecido. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Essa Israel. é a correta. Essa é a correta. Aí também diz entronizado, Abner? Porque quando diz habita, o pessoal acha, então, se Deus habita em meio aos louvores, vamos cantar. E Deus vai vir aqui. Não é qualquer louvor. Não é só cantar. Esse louvor em que Deus, que na verdade a palavra aqui não é habitar, é entronizar. Ele é elevado. Ele é elevado, né? é um louvor. Esse é o louvor. Exatamente. Ele exalta, ele glorifica. Ele é exaltado para sempre, exaltado. Então você vê, é esse o louvor em que Deus está até o presente. conceito de louvor, né? É o elogio, a grandeza de alguém Deus. ou de algo. É o que falta muitas vezes hoje. A pessoa às vezes canta sem saber o que está falando. Saber o que tá falando. O pessoal está cantando muito agora, não estou falando da pessoa e nem ninguém, mas o pessoal canta muito agora, diz que a roda grande vai passar dentro da pequena. Mas ninguém explica o que é isso aqui. Como que a roda grande vai passar dentro da pequena? Eu tentei já olhar, pensar, encontrar a base bíblica.
Então, Comecei a pensar nas visões de Ezequiel, mas não entendi o conceito então, ainda lá. Mas diz que a roda grande vai passar dentro da pequena e a coisa vai ficar difícil aí, viu? Essa roda aí, que roda que é essa? Você que tá sempre antenado aí, quase conectados aí, que roda com as é essa? expressões das redes Acho que é um sociais. novo profeta Que que tá roda surgindo aí. grande é essa? Com as visões de... Tá mais apocalípticas. Tá mais pra código de Hammurabi do que pra... Jesus tem misericórdia. Uma coisa Queridos, interessante, nobre professor Samuel, aqui nesse texto, quando a criatura ela assume o lugar do Criador, acontece um fenômeno, né? Um fenômeno muito interessante, olha. Pois eles, Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então aqui, essa é a causa. Mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura. E a gente vai ver que isso tem muito a ver com a si mesmo, né? E todo esse aspecto humanístico. Mais do que o Criador, ou no lugar do Criador, houve uma substituição. Agora, o versículo 26 fala, por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames. Tipo assim, vocês não querem a mim? Vocês querem tirar a sua... Não querem assumir ou reconhecer o meu lugar como o centro de tudo? Vocês querem servir a vocês mesmos? Então, façam, sim. sirvam as suas próprias paixões. E isso vai causar todo esse problema que a humanidade tem Sim. no serviço às próprias paixões. E essas idolatrias, a lição vai citar também, queridos, a idolatria da própria imagem. A própria imagem. A própria imagem. Vão dizer que você... Olha, e às vezes eles fazem umas fotos assim, às vezes eu vejo algum irmão, meu Deus, misericórdia, né? Às vezes aquela foto não parece mais a pessoa. Não parece mais a pessoa. Tá ali tudo esticado ali, meu Deus, irreconhecível. Se preocupou tanto com a imagem que nem parece Nem que parece ela, a mas própria está pessoa. totalmente alto. A idolatria automática. E uma vez, claro que é normal nos banners, quando a gente faz assim e tal, o pessoal pede alguma foto. Tem fotos na minha rede social, eles pegam lá e põem no banner. Mas uma vez uma pessoa que a gente chamou para ministrar na igreja, eu não fiz banner, só divulguei o evento e tal. Aí o pregador fez o banner dele. Olha só. Ele fez e colocou a foto dele. Eu achei, Tá aparecendo porque no banner. eu que estava organizando o evento, eu não fiz, mas daí ele pegou e fez. Falei, nossa, isso não quer que passe de batido a sua imagem de jeito nenhum. Embora há a necessidade, mas há pessoas que idolatram isso, né? Idolatram É essa. verdade, é essa verdade. coisa. Tem gente que idolatra a própria agenda. A própria agenda, é verdade. E aí, Mané, conhece alguém assim? Não pode falar o nome? Não pode faltar. Hoje tá, hoje eu estive, hoje eu vou, amanhã também, e terça também, e quarta eu vou também, quinta eu vou também, sexta Olha eu vou, só. e sábado também, e sábado eu vou de manhã, tarde e à noite. Olha só. E olha aí como eu sou, Cuidado, como eu sou gente, fundamental. aí. Olha como eu sou fundamental, olha como eu sou assim, essencial. Não sei o que Deus faria se eu não estivesse aqui. Ia ser muito difícil. Só eu fiquei, né? Oi, Só Elias, eu de novo, fiquei. né? Ai, Brincadeira. Jesus. Um aspecto interessante que eu acho dessa questão da imagem, porque ela diz respeito à identidade, Sim. né? Como a pessoa se vê e quanto ela valoriza quem ela acha que é, Sim. né? Em contrapartida, a gente vê que Deus, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, eu gosto muito dessa aplicação, né? Que Deus, um ser infinito, que tem seus atributos incomunicáveis, que só lhe pertence, tem seus atributos comunicáveis, que ele compartilha, né? Com as suas criaturas, e o desejo de Deus é que a gente seja pleno desses atributos comunicáveis, justiça, bondade, misericórdia, santidade, etc., né? Equidade. Então, esses atributos comunicáveis, se o homem fosse perfeito neles, né, 100% deles, o homem seria a exata imagem de Deus, né, como Deus criou a imagem. Não é o aspecto físico, né? Deus tem 2 bracinhos, 2 perninhas. Não é esse aspecto fundamental da imagem, né? Mas essa comunicação dos atributos, né? A manifestação da similaridade divina no Sim. ser humano. Agora, quando alguém idolatra a própria imagem, primeiro que ela já está quebrando alguns princípios dos próprios atributos que são comunicáveis, né? E isso dissocia ou desassocia a imagem desse homem da similaridade com o divino
E ele se constrói como o divino. Sim. E a partir daí, ele começa a defender a todo custo aquilo que ele acredita que é. Aham. E isso É um aí perigo, vai né, para gente? qualquer área. Na cultura, o que ele acredita sobre a cultura, o que ele acredita sobre finanças, o que ele acredita sobre Deus, o que ele acredita sobre a vida, ele vai defender a todo custo, porque ele precisa manter a sua divindade. E teve E aí uns- ele se baseia na Bíblia ainda. E Ele ainda fala, amai o próximo como a ti mesmo, então tem que amar ele primeiro. E teve um aí desses que até. Tem um aí que era até o João de Deus. João de Deus. É, João de Deus. O que esperar de mal de uma pessoa que já se apresenta como um João de Deus? É, só. Só João já bastaria pra. Porque e de Deus? Mano, então, você é de Deus É mesmo. de Deus. Era o o Jesus cão. Luiz. Mas era complicadíssimo. né? Era o Deus desse século aqui, exato, né? Que exato, tava ali dominando agregando ele. seguidores e cumprindo a É. própria concupiscência. E tantos artistas e gente Tá sendo indo lá levada e Para tal. receber suas curas. Isso pra todo lado, né, Pra queridos? todo Pra lado. não ficar aí só de falar de um, Não. tem Todo a outra também de Deus lá, que parecia até flor, tinha até nome de flor, né? então você vê que tempos difíceis. Exato. Querido Ubner e Gil, vocês querem fazer alguma consideração ainda? A lição de número 4, nós estamos quase 3 horas aí. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui. Tranquilo. Mas, queridos, vamos aí. Vocês podem fazer suas considerações aí, Ubner, acerca dessa lição que trata sobre a criatura que vale mais que o Criador. Nós Você vemos quer que- destacar algum item aí da lição? eu tenho que destacar aqui a parte da idolatria, né, em si, né? Sim. Porque as pessoas pensam que idolatria é só idolatrar imagem de escultura. Só que isso ficou no passado. Sim. Idolatria hoje em dia é qualquer coisa. Você pode idolatrar. O termo melhor para falar sobre idolatria é você colocar aquilo que você está fazendo acima de Deus. A prioridade não é mais Deus. A prioridade é aquilo que você está fazendo, aquilo que você está dando prioridade. Você troca o adorar a Deus por assistir um filme no cinema. Você troca o adorar a Deus para viajar. Você troca adorar a Deus para fazer outras coisas, né? Ou cuidar de si mesmo. Mas tira essa particularidade de adorar a Deus. O certo era o quê? Era nós darmos 10% do dia para Deus. Né? Um dia tem 24 horas, pelo menos os 10% nós temos que tirar desses 24 horas, né? E dar para o Senhor. Mas nem isso nós fazemos. Às vezes o culto passa do horário que é determinado, você já fica desesperado. Vou perder o Fantástico, vou perder a cena do filme, vou perder a novela. E na verdade não é. Então, isso, a idolatria, ela é bem minuciosa, né? Às vezes ela entra com o sapatinho de algodão e você não percebe que você está idolatrando seu WhatsApp, seu celular, sua rede social, suas maquiagens, o seu jeito de vestir, a sua imagem, a sua sexualidade, que vem a lascívia, vem várias outras coisas que denomina dessa sexualidade. Então você começa a idolatrar, né? A pessoa vai lá na praia, tira uma foto de biquíni e coloca um versículo de o Senhor meu pastor e nada me faltará. Essas idolatrias nós temos que tomar cuidado, né? Provocar a idolatria do outro para idolatrar nós mesmos. Isso também é um princípio de pecado, onde você coloca a criatura acima do Criador. Jesus falou uma frase, e ela é um pouco mal compreendida, por muito tempo, que ele fala assim, aquele que não aborrecer o pai e a mãe. Esse aborrecer, que eu aprendi também com alguns irmãos estudando com eles, ele quer dizer no original, literalmente, amar menos. É o mesmo aborrecer que Deus fala para Esaú. Amei a Jacó, aborreci a Esaú. É o amar menos. Ou seja, eu amo a minha mãe. Eu amo a minha mãe. Só que o amor que eu tenho por Deus é maior do que o amor que eu tenho pela minha mãe. Então esse aborrecer não é eu ficar provocando lá, mãe, não vou lavar mesmo, a minha mãe tá brava, é isso aí, tá vendo? Não Eu tô é aborrecendo minha rejeitar mãe, por não é completo, rejeitar. né? É o amar menos, para que isso não seja uma idolatria na minha vida também. Tem um exemplo bíblico prático, né? Que Paulo, apesar de ser tão instruído, né, poliglota, formado na melhor academia de então, dupla cidadania, né? Um homem gabaritado. Sim. Ele pega tudo isso e quando ele compara com a sublimidade de Cristo, ele fala tudo isso que eu achava que era, olha, vantajoso, que era ganho, isso aqui me fazia o cara.
eu considerei isso como esterco, como apenas um adubo, como apenas uma capacitação funcional para que eu possa conhecer a sublimidade de Cristo. Então ele faz essa contraposição, né, da grandeza de devoção a Cristo em relação ao desprezo daquilo que não é Cristo, Aham. nessa distanciamento. Eu acho uma coisa interessante até nesse aspecto da idolatria, que a gente adora aquilo a que nós devotamos o que mais nos importa. O que eu Sim. tenho de mais importante? A minha própria vida. Quantos anos você tem de vida? Não precisa falar se você não quiser falar. Quantos anos você tem de vida? 39. 39. 39 anos é uma medida de quê? É de tempo. Aham. A nossa vida hoje é medida em tempo. O que mais precioso eu tenho é tempo, Uhum. porque é o recurso mais escasso. Não tem como voltar atrás. Aquilo a que eu dedico mais tempo é aquilo a que eu dedico mais vida. Tanto que Romanos vai dizer que um morreu por todos, logo todos morreram, para que aquele que viva não viva mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a dedicação do tempo de vida é a expressão mais profunda de adoração. Aham. Aquilo a que mais eu dedico tempo é a medida direta da minha expressão de adoração. Então, se eu idolatro qualquer outra coisa, eu vou dedicar enorme tempo àquilo. Mas como é que eu faço então? Por exemplo, eu trabalho 10 horas por dia. Como que eu faço? Nós trabalhamos o trabalho normal, como Paulo vai explicar, dizendo, trabalhe como sendo para o Senhor e não para o homem. Então você sai de manhã para trabalhar, né? A gente ora, Senhor, dedico ao Senhor o trabalho que eu vou fazer na minha empresa e vou trabalhar não como para agradar o meu patrão. Eu vou fazê-lo como para o Senhor, porque é ao Senhor que eu sirvo. Então toda a minha vida é dedicada ao Senhor. Sim. Então essa expressão de todo o tempo que eu aplico, até eu gostei, achei interessante a sua frase dos 10%, se eu estava dizendo uma perspectiva, é como se eu vivesse integralmente na presença de Deus e eu peço licença para ir à empresa, eu peço licença para ir fazer outra atividade, ele vai comigo também. E eu retorno à presença do Senhor, porque permanentemente eu vivo no Senhor, né? E essa dedicação de toda a sua vida, ela é a expressão daquilo que é mais importante. Então, o que tem tomado o seu tempo, aquilo que é mais importante na sua vida? Pode ser que esse seja o alvo da sua idolatria, do qual você precisa ser liberto. É. Perfeito, queridos. Nobres, parece que nossa missão caminha para as conclusões nessa noite. Maravilha. Olha que bênção, hein? Eu nunca fiquei tanto tempo falando sobre EBD, assuntos. Quero agradecer ao meu querido amigo Gilberto pelo tempo dedicado, né? Tempo a essa, dedicado. Olha a essa que legal. exposição. Ubener, Deus abençoe, querido, por essa atenção também. Pode fazer suas considerações aos nossos que nos acompanham aí, queridos. Fica à vontade. Muito bem. Foi uma alegria estar aqui Fala com na você, sua rede professor social, Samuel. seu Instagram, o pessoal poder te seguir. Perfeito, maravilha. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, nós temos no YouTube o Manual da Bênção. Só você buscar lá Manual da Bênção, você vai encontrar um canal. Ele ainda está crescendo, né? Tá pequeno ainda, mas você pode ir lá se inscrever e nos ajudar aí na contribuição, no compartilhamento da palavra de Deus. No Instagram também temos o Manual da Bênção e tem o meu perfil pessoal, que é o Gilberto Pereira, _oficial, onde a gente posta algumas coisas da palavra de Deus. Vai ser um prazer ter você compartilhando com a gente lá seus comentários, fazendo parte da expansão do Reino de Deus na Terra. Que Deus abençoe muito a sua vida. Foi um prazer estar aqui com o professor Amém. Samuel, professor Rubner, esses nobres que de longa data a gente compartilha uma enorme afeição e muita alegria de conviver no Reino de Deus. Meu Deus. Bruno, faça suas considerações dos nossos seguidores aí. Fica à Eu vontade. também quero agradecer a você que acompanhou até agora essa filmagem, né, essa gravação. E acredito que Deus enriqueceu a sua vida, assim como enriqueceu cada um de nós também aqui, professores, né? Eu tenho, falando do meu a rede social, você coloca lá no Google, Pecador Confesso. Lá vai aparecer canal do YouTube, vai aparecer Twitter, Pinterest, Facebook, Instagram e etc. Então, várias redes sociais, tem o Pecador Confesso, você clica lá, segue, curte, compartilha e vai acompanhando as nossas postagens por lá, tá bom? É assim que deixo o meu agradecimento, agradeço ao professor Samuel, também agradeço ao professor Gilberto
E Alegria. que Deus abençoe a todos. Amém, queridos, que bom, tá bom? Uma alegria poder estar essa introdução de trimestre, né, para nós. Eu espero que vocês tenham aprendido, compartilhado. Estamos aqui abertos também a ideias, sugestões, críticas, né, que você puder nos encaminhar. Vai ser com imensa alegria que eu lerei e procurarei, assim, de algum modo, melhorar ainda mais, aplicando a tua ideia, sua sugestão, ideia ou questionamento em projetos futuros que pretendemos fazer em relação à pedagogia cristã, tá bom? De coração, o nosso abraço, nosso carinho a você, a sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus.